Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai trabalhar as reações de adição em ciclanos. Essa é uma das reações mais interessantes que a gente tem na química orgânica. Por quê? Porque quando você fala de ciclanos, você está falando de cadeias logicamente fechadas. Quando você fecha uma cadeia, isso aí é física pura, quando você fecha uma cadeia, vamos pegar aqui uma menor cadeia possível, uma cadeia com 3 átomos de carbono. Quando você fechou essa cadeia, você perceba que esses átomos ficaram muito próximos uns dos outros. Se vocês vão lá a matemática agora, esses ângulos internos desse triângulo vão ser logicamente de 60 graus. Claro, estou trabalhando logicamente com um triângulo perfeito. Então, quando você tem ângulos muito próximos, agora vamos voltar para a física, você tem muita nuvem de elétrons umas próximas das outras. E se você tem muitos elétrons muito próximos uns dos outros, você vai ter uma repulsão. E onde é que está o interessante nisso, professor? Quando a gente vê para uma cadeia chamada cicloalcano, o que é que a gente lembra do AN? O AN indica saturação. E quando a gente pensa em cadeia saturada, a gente pensa em ligação sigma, a gente pensa em reação de quê? Substituição. Por que, professor? Porque as ligações sigma são fortes, são interpenetrações frontais de orbitais. Só que aí onde está o bonito da questão, onde está o bonito dos ciclanos. Quando você tem um ciclano com 3 átomos de carbono, apesar de eu ter uma ligação sigma, apesar de termos ligações frontais, esse ciclano não vai ter uma reação de substituição, vai ser de adição. Vamos discutindo por que isso? Porque devido a essas repulsões eletrônicas que ocorrem da proximidade dessas nuvens de elétrons, vai fazer com que essas ligações carbono-carbono sejam muito mais fracas do que as ligações carbono-hidrogênio que estão fora desse anel, fora desse ciclo. Então, é muito mais, pense aí no ponto de vista termodinâmico, é muito mais fácil quebrar uma ligação CC pela presença dessa repulsão do que uma ligação CH e promover essa substituição. Quem descobre isso é um cientista chamado Adolf Baeyer. Baeyer, ele descobre e ele define isso experimentalmente, que quando um carbono, vamos colocar aqui, quando um carbono ele apresenta como estrutura tetraédrica, o que é que a gente sabe? Os ângulos internos são de 109 graus e 28 minutos, você tem o maior distanciamento, isso não é física, é muito fácil, você passa a ter o maior distanciamento entre essas ligações. E se essas nuvens de elétrons estão mais distante possível entre elas, você diminui a tensão, você diminui a repulsão. Né? Eu já estou no máximo de afastamento possível. Então, quando você encontra um carbono com esse ângulo, Baeyer percebe que este é um ângulo de maior estabilidade daquelas ligações. Quando você diminui esse ângulo, você aumenta a tensão. Aí o nome, as tensões de Baeyer. Vamos colocar aqui, então, as tensões de Baeyer. E o que é que eu entendo por isso? Pela tensão de Baeyer? São as tensões provocadas pelas proximidades das nuvens de elétrons nas cadeias fechadas. E isso vai acontecer quando? Em cadeias com 3 átomos de carbono, onde a gente vai ter ângulos de 60 graus, ó, muito longe de 109 e 28 minutos, e cadeias com 4 átomos de carbono, onde você terá ângulos de 90 graus. Essas duas cadeias, portanto, apesar de serem cadeias saturadas, e a gente já tem discutido que saturado, forte, tende a promover uma reação de substituição, não farão de substituição, vão fazer reações de adição. Por quê? Porque a ligação carbono-carbono, devido à repulsão desses elétrons, proximidade dessas nuvens, se torna uma ligação muito fraca. Então, na hora que eu forneço energia, a termodinâmica, vai ser muito mais fácil a ruptura de uma ligação do ciclo do que uma ruptura de uma ligação fora desse ciclo. Certo? Então, se você vai fazer uma reação entre CH2, o ciclopropano, e você vai tentar fazer aqui uma hidrogenação desse ciclopropano, o que é que vai acontecer?
haverá uma ruptura dessa ligação. E nessa ruptura aqui dessa ligação, o que é que vai acontecer? Você passa a ter uma cadeia aberta com 3 carbonos, uma cadeia aberta com 3 carbonos, e uma coisa que não pode ser decorada sim visualizado, se eu quebro essa ligação aqui, ó, a entrada vai ser sempre nos carbonos extremos, né? Então você vai colocar aqui, ó, hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro. A mesma coisa. Vamos botar aqui agora, vamos botar o ciclobutano e vamos fazer uma reação agora de halogenação. Mesmo raciocínio, foge muito do 109, proximidade dessas nuvens. Então, quando eu forneço uma energia, facilmente eu consigo quebrar o ciclo. E se eu quebro essa ligação, eu vou promover uma reação de adição. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Os carbonos, né, extremos passam a ter a minha valência livre. Carbonos extremos passam a ter minha valência livre. E vai entrar os átomos de cloro. E aí é interessante você visualizar, não decorar, que essas entradas sempre serão dos carbonos extremos. Então, às vezes, o vestibular faz como? A halogenação ou a cloração do ciclobutano forma 1, 2 de cloro. Impossível. Se você está quebrando uma cadeia cíclica com 4 carbonos, ao quebrar essa cadeia, os ligantes vão entrar sempre nos carbonos extremos, porque são esses carbonos que vão apresentar a minha valência livre. Certo? Então, a tensão de Bayer, elas nos dá, né, essa característica de, apesar de ser uma cadeia saturada, uma reação de adição com átomos, né, com cadeias com 3 e 4 átomos de carbono. Aí você pode estar se perguntando, sim, e com 5 átomos de carbono? Com 6 átomos de carbono? Quando você vai para uma cadeia com 5 átomos de carbono, os ângulos internos dessa cadeia já passam a estar muito próximos. Olha aqui, ó, 108 graus, muito próximos de 109 graus. São estruturas que já vão dar uma alta estabilidade. Então, se você for fazer uma reação de um ciclobutano com Cl2, a tendência natural, professor, a tendência natural por quê, professor? Porque a química, a gente fica perguntando, não é a ciência tão exata, é probabilístico. Se você começar a elevar muito essa temperatura, a mais de 300 graus Celsius, você consegue quebrar, né, o ciclo. Mas a tendência natural, devido à grande estabilidade provocada justamente por ângulos bastante estáveis, né, distanciamento das minhas nuvens eletrônicas, é que promova aí uma substituição. Aonde? Nesse caso específico, todos os carbonos são iguais. Todos os carbonos são secundários. Então, nesse caso, tanto faz. Você teria a formação... Vamos embora. Você teria a formação do seu haleto orgânico, né? Um cloro, não precisa nem colocar um cloro, ciclobutano, logicamente, mais quem? O HCl. Mais o HCl. Tranquilo? Então, com 5 átomos, você já passa a ter preferencialmente uma reação de substituição, não mais uma reação de adição, porque você já diminui a tensão provocada pela proximidade dessas nuvens eletrônicas. E aí a gente continua, né? Professor, e com 6? Com 6, logicamente, você vai abrindo, né, a minha cadeia, você vai aumentando o ângulo. E aí, onde está? Né? Se acreditava que o ciclohexano tinha um ângulo de 120 graus. Só que um cientista, você já deve ter ouvido falar, não o nome dele, sim as conformações, a gente fala muito isso em química, um cientista conhecido, 2 na verdade, como Sacher e Mohr, eles descobrem que, na verdade, a estabilidade desse ciclohexano, que a gente acreditava, vou colocar assim, ó, interrogação, acreditava que era 120 graus, Sacher e Mohr, vamos embora, vamos colocar aqui, ó. Sacher, tem um S aqui, professor, tem um S. Sacher e Mohr, ele descobre
que, na verdade, o ciclohexano ele passa a ter umas conformações especiais. É uma famosa isomeria geométrica de cadeia fechada, sem ramificação. Então, é muito importante em vestibular. Esse ciclohexano, né, que deveria ter ângulos de 120 graus, por isso voltar a ser instável, porque ele aumentaria de novo essa tensão, né, foge dos 109 graus, era perceptível que ele fazia reações somente de substituição. Foi quando Sacha e Mohr descobrem que, na verdade, o ciclohexano, essa estrutura que a gente costuma desenhar desse jeito, que aparentemente teria ângulos de 120 graus, na verdade ela apresentaria duas conformações, que aí sim vocês devem ter ouvido falar bastante. A conformação que a gente chama de barco, uma conformação que a gente chama de barco e uma conformação que a gente chama de cadeira. Essas conformações especiais vão dar ao ciclohexano também ângulos de quanto? 109 graus. Opa, se ele tem ângulos de 109 graus, então ele vai fazer uma reação de substituição. Porque eu quero? Não. Porque ele apresenta o maior distanciamento das nuvens eletrônicas. Ele apresenta, portanto, as menores repulsões entre as minhas nuvens, o que vai dar um caráter bastante estável essa minha estrutura. Certo? Então, essas conformações geométricas diferentes do ciclohexano é que vão provar, né, segundo Sacha e Mohr, a grande estabilidade, o que vai fazer com que o ciclohexano só promova a reação de substituição, nunca uma reação de adição. E aí uma curiosidade que é interessante vocês visualizarem é que, olhando para essas duas estruturas, perceba que as minhas nuvens eletrônicas da formação de cadeira ainda é muito mais distante entre elas do que a do barco. Ou colocando aqui, então, um asterisco para indicar que a conformação de cadeira é mais estável do que minha conformação de barco. Então, ela é muito mais difícil de reagir. Ela, energeticamente, ela tem menor conteúdo, mais fácil de ser formada. Então, nessa mistura entre essas duas substâncias, essa aqui vai estar em maior proporção. Então, chegamos à conclusão que 3 e 4 átomos de carbono, devido às tensões descobertas por Baeyer, vão fazer apenas reações de adição. 5 átomos, você pode ter uma reação preferencialmente de substituição, entretanto, em altíssimas temperaturas eu ainda consigo promover adição. Já o ciclohexano nunca adiciona, sempre substitui devido à sua altíssima estabilidade nas conformações propostas por Sacha e Mohr de barco e de cadeira. Ok? Vamos colocar só mais um exemplo para que vocês possam visualizar e a gente fecha a reação de adição, logicamente, e uma observação, uma reação de substituição em cicloalcanos. Então, bora lá. 3 e 4 a gente já viu, reação de adição. 5 eu só coloquei um exemplo do ciclopentano. Vamos colocar aqui primeiro o ciclohexano. Primeiro exemplo, um ciclohexano. Vou colocar aqui, ó. Veja aqui, ó. Ó. Hidrogenação do ciclohexano. NECA. NECA. Por quê? Porque eu não consigo promover a adição. Então, essa reação aqui não ocorre. Percebeu? Agora, se você vai chegar aqui agora e vai colocar aqui um cloro, aí sim você promove uma reação de substituição. Todos nesse caso, mas vou deixar o último exemplo aqui, o mais enjoadinho, mas vocês vão conseguir acertar. Nesse caso, todos os carbonos são iguais, então vou substituir, tanto faz, vai dar um cloro do mesmo jeito, mais HCl. Professor, e se eu ramificar a minha cadeira? Vamos embora. Vou pegar a cadeira aqui de um ciclopentano. E vamos colocar aqui agora um CH3. E quero fazer agora uma halogenação. Baixa temperatura, ele não falava na questão. Se ele falar muita, eu posso fazer a reação de adição. Então, eu vou fazer uma reação de substituição. Aí eu tenho que lembrar daquela nossa, né, característica aonde substitui. A gente substitui naquele carbono mais estável, onde vai formar o radical mais estável. E qual é? O terciário. Então, vamos embora. Primário é o último,
secundário, 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 secundário. Aqui é um terciário. Se a gente fizer uma análise, você tem um hidrogênio aqui, ó. Perfeito? Então, esse hidrogênio é o mais fácil de ser retirado. Esse radical é o mais estável de todos. Um terciário é mais estável do que o secundário, que é mais estável do que o primário. Então, nesse caso, a minha reação de substituição vai ocorrer aí. Então, você vai ter aqui com estrutura, né, o CH3 e a adição do cloro, mais aqui o HCl. Se ele quisesse todos os possíveis, aí eu teria que continuar substituindo, né, nas possibilidades, e o último seria aqui fora do ciclo no CH3, porque ele é um primário. Tranquilo? Beleza? Vamos fechar? Ciclanos, tensões de Bayer. Menores cadeias, maiores repulsões, física. Repulsão explode, por isso é uma tensão. 5. Ângulo próximo de 109, ele preferencialmente faz substituição, mas em casos especiais, temperaturas absurdas, eu ainda consigo adicionar. 6 em diante, basicamente o vestibular trabalha com 6, eu vou ter então reações somente de substituição, os 6 principalmente pelas conformações de barco e cadeira proposta por Sacher-Masoch, o que mostra ângulos de 109 graus, portanto, ângulos de maior estabilidade possível. Tranquilo? Espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês e vamos embora, né? Fechando praticamente essas reações de adição. Grande abraço, meus amores.